Paz do Senhor Jesus, vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, na qual a lição de hoje é a nova lição da revista O Desafio de Ser Igreja, e o nome dessa lição é Saúde é o que interessa, né? Parece que é frase de escolinha do professor Raimundo, mas não é não, né? Mas saúde nos interessa bastante. O texto áureo desta lição está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao 9. Segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao 9, que diz assim: E, para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar ou me esbofetear. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Já quero começar aqui falando um pouquinho desse texto áureo, que de forma variada tem as suas interpretações. O que seria esse espinho na carne? A revista também não coloca a opinião clara dela a respeito desse espinho na carne, porque, né, a gente pode ver aqui que o apóstolo Paulo fala que é um mensageiro de Satanás que veio esbofetear ele ou atormentar, né? Então nós não conseguimos, mesmo mediante muitas interpretações e estudos, com clareza, 100% de clareza, colocar a nossa opinião sobre esse texto. Mas temos muitas condições, né? Nós podemos chegar muito perto dessas certezas. Mas saúde é o que interessa. Saúde é o que nos interessa, né? Dentro da igreja, fora da igreja, lá no espaço sideral dos astronautas, não importa onde você esteja, saúde nos interessa sim. Bom é estarmos saudáveis, né? O nosso corpo físico saudável, a nossa mente sã e a nossa alma também sem nenhuma enfermidade, né? Então, o objetivo dessa lição é ter uma visão da enfermidade como vinda das mãos de um Deus bondoso, com propósitos práticos, e se sentir motivado a enfrentá-la com esperança de alívio final na eternidade. A doença serve para nos fazer parecidos com Cristo na medida em que a recebemos com resiliência, né? Meio que aceitando assim, aguardando o tempo da libertação, enquanto a imagem de Cristo é talhada em nós. Tá certo que no objetivo desta lição, desta aula, é nós vermos que veio das mãos de Deus, de um Deus bondoso, que é o nosso Deus, um Deus de amor. Mas por que nós temos tantas doenças? Por que nós nos acometemos de tantas doenças, né? Os ímpios, os cristãos, os grandes servos do Senhor, porque a Bíblia diz e relata que muitos servos de Deus morreram doentes, né? Profetas, discípulos de Jesus, Timóteo. Então nós temos N situações de que servos de Deus padeceram enfermidades e alguns morreram com essas tais enfermidades. Então nós não podemos dizer que foi por causa de não ter fé, né? Nós vamos chegar nessa parte de que vamos falar da fé.
A convicção de que Deus é soberano sobre todas as coisas capacitou nossos irmãos do passado a enfrentarem as enfermidades com a certeza de que eram cuidados por Deus. Em vez de servir como um obstáculo à fé na bondade divina, a enfermidade servia como uma oportunidade para se buscar com mais intensidade a presença de Deus. Essa perspectiva foi perdida pelos adeptos da teologia da prosperidade, que veem a enfermidade como um sinal da falta de fé. Esta lição mostra que, na verdade, a Bíblia nunca prometeu saúde física perfeita ou durante toda a nossa vida, enquanto estivermos vivendo aqui. Além disso, a enfermidade, conforme o exemplo de Paulo, tem um propósito no plano de Deus. Nós vemos aqui que certas teologias da saúde, teologia da prosperidade, da autoajuda, da declaração, eu declaro, eu determino, e nessas teologias que se seguem por aí, muitas delas põem uma vírgula quando a gente fala que eu tenho fé, mas eu estou doente. Eles dizem nessas teologias, que pelo fato de eu estar doente ou ainda permanecer doente, eu não tenho fé. Isso é muito perigoso. Isso é perigoso porque as pessoas que estão doentes, elas já estão, muito sensíveis, debilitadas pela sua situação física e ainda podem se agravar pela situação espiritual ainda, quando nós falamos que é por causa da fé dela. Para entender essa passagem, a revista coloca aqui, explicando um pouquinho, segundo a revista, várias possibilidades têm sido sugeridas para esse espinho na carne de Paulo. Primeiro, algum tipo de deficiência física na carne, Segundo, uma perturbação de um demônio, porque fala mensageiro de Satanás. Ou três, a constante perturbação dos seguidores judeus. Com base nas informações disponíveis, é impossível determinar com certeza a identidade desse espinho. Poucos, se houve algum dos grandes servos de Deus através da história, têm sido livres de algum tipo de obstáculo, fraqueza ou oposição. É raro servos do Senhor, crentes fiéis do Senhor, não ter nenhum tipo de fraqueza, oposição, ou obstáculo. É impossível isso. O inimigo não permite, A maneira usual de Paulo se referir a Cristo, não a Deus o Pai, embora as orações do Novo Testamento sejam normalmente direcionadas a Deus Pai, esse é um exemplo de oração dirigida a Cristo, diz a revista. Expressa um tema de 2 Coríntios, quando os crentes reconhecem a própria fraqueza, o poder de Cristo repousará neles. A fraqueza nesse sentido aumenta em vez de diminuir o poder. Em 13, versículo 4, Paulo ligou esse princípio geral à sua fonte, a cruz de Cristo. A resposta de Paulo aos ataques à sua autoridade apostólica era conscientemente modelada no Cristo crucificado, não no assim chamado Jesus, ou o evangelho diferente, mas no Cristo crucificado. Eles tinham uma oposição por Paulo quando ele pronunciava que a fonte dele era a cruz de Cristo, os seus inimigos impingiam aos coríntios essas ideias, Então, para a gente poder entender um pouco essa situação da passagem de Paulo aqui em 2 Coríntios, quando ele fala isso, a gente tem que prestar atenção o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo.
O que levou ele a falar tudo isso aqui para a igreja de Corinto? Por que ele orou 3 vezes? Ele diz aqui que ele orou 3 vezes. Quantas vezes se deve, nós podemos fazer N questionamentos nesse texto, quantas vezes se deve orar a Deus para que Deus repreenda uma enfermidade, ou uma oposição contra as nossas vidas, ou algo que está acontecendo? Quantas vezes? Qual é o propósito daquilo? O grande detalhe do cristão em qualquer situação, na minha opinião, é que tudo que te acontece, tudo que sobrevém para a tua vida, tem um propósito. Com toda certeza, nada passa diante dos olhos de Deus desapercebido, nada, nenhuma ação tua, nenhuma ação das pessoas que estão ao seu lado, nem do ímpio. Muitas vezes os cristãos sofrem, muitas vezes os cristãos sofrem por conta do ímpio. Isso a gente vê no Antigo Testamento. O povo de Deus sofria também por causa dos ímpios, e Deus não deixava muitas vezes passar impune esse castigo que o povo sofria. Muitas vezes esse castigo do povo ímpio sobre o povo de Deus era o próprio Deus que infligia o povo de Israel, o seu próprio povo. Então tudo isso era para fazer com que o povo se voltasse para Deus, o seu coração, e voltasse a clamar a Deus por misericórdia, porque se desviaram dos seus caminhos. Mas aqui também podemos dizer isso, porque o apóstolo Paulo estava falando que ele teve revelações do céu, revelações maravilhosíssimas, das quais ele não tinha palavras para descrever, e para que ele não se orgulhasse daquilo, mesmo que ele pudesse se orgulhar, mas para que ninguém pensasse nada mais além do que ele era, ele não viesse crescer soberba no seu coração. Aquele espinho na carne teve um propósito de fazer com que ele não tivesse esse orgulho, o ego dele não fosse enaltecido. Então, para que isso não acontecesse, esse espinho na carne foi colocado, e ele pediu 3 vezes para Deus retirar. Deus não retirou. A questão não é o que era esse espinho na carne, mas qual era o propósito desse espinho na carne. Se foi uma oposição, se foi uma enfermidade, se foi uma doença. Então nós não podemos colocar a culpa em Deus por causa das doenças que nos acometem. Eu fui fumante durante 15 anos da minha vida. Então, se um dia eu tiver câncer de pulmão, eu não posso reclamar com Deus, sendo que eu fui fumante. Eu não posso reclamar com Deus se eu tive cirrose, sendo que eu bebi a minha vida inteira, e agora que eu me converti, depois de 2 anos que eu me converti, eu adquiri a cirrose. Sim, Deus pode te curar, sim, no momento que você receber Ele como seu Salvador, sim, mas é a vontade dele, não é a sua vontade, não é a minha vontade, não é a minha vontade somente que determina a ação de Deus. A ação de Deus é soberana. A minha fé, ela pode mover sim uma ação de Deus, mas também não pode mover a ação de Deus, porque se aquela enfermidade, nós estamos falando de enfermidades, de saúde, se aquela enfermidade me acometeu para que eu venha conhecer o propósito de Deus para aquele momento, eu posso orar todos os dias. Não foi só 3 vezes como o apóstolo Paulo, mas eu posso orar todos os dias e eu não vou ser curado enquanto eu não conseguir abrir os olhos do meu coração e enxergar o propósito de Deus naquela enfermidade. Então muitas vezes nós precisamos sofrer aquela enfermidade, dar glória a Deus, como o irmão Lázaro canta, passando pela prova, dando glória a Deus. E assim você consegue glorificar o nome do Senhor e mostrar a sua fé para Ele. Certo? Nessa lição nós temos aqui 4 itens: alegações básicas e paradoxos explicados. O 2, o exemplo de Paulo. O 3, o fim principal da doença. E o 4, o propósito de Deus na doença. Dentro desse último item tem mais alguns subitens aqui também, nós vamos ver eles, no andamento. Quantas, no avanço da medicina, nessa atualização de cada ano que vai se passando, nós vemos
os instrumentos médicos, as curas de vacinas, nós vemos tantas coisas boas que a saúde tem deixado para o homem, né? Muitas vezes nós não precisamos nem recorrer a Deus, nós vamos para a Santa Casa, para o hospital, tomamos um remédio e tudo bem. Muitas vezes nem oramos antes de sair de casa para saber se Deus quer que aquela situação nos ensine alguma coisa, se é a vontade de Deus. Nós não oramos, nós simplesmente nos perturbamos o espírito e vamos para o hospital tomar um remédio porque é preciso, porque eu tenho e eu não quero ficar doente, que eu tenho medo. Muitas vezes nós agimos assim, mas a saúde, o sistema de saúde hoje no mundo, ele é muito bom para as nossas vidas, nós não podemos reclamar. O problema é que nós reclamamos com Deus por termos adquirido uma certa enfermidade, né? E o combate às enfermidades, né? E a busca pela saúde são duas grandes bênçãos que Deus deixou para nós. Nós temos esse acesso à saúde. Aquilo que mais deixa o homem com medo é a saúde. Eu lembro disso quando eu leio Jó, o último estado de Jó, a última situação, a última conversa de Satanás com Deus foi: ele falou, toca na carne, que você vai ver se ele não blasfema na tua face. Essas foram as palavras de Satanás. E Deus falou, toca nele. Satanás foi lá, Satanás foi e tocou em Jó, pela permissão de Deus, tocou em Jó, colocou úlceras nele, feridas, chagas, e ele se coçava com um caco de telha para amenizar um pouquinho o seu sofrimento. Então veja bem, Deus permitiu Satanás ir lá tocar na vida de Jó, não na alma, porque pertencia a Deus, mas se Deus permitir, ele também toca na alma. Mas o interessante é que quando chegou na fase da doença, que foi a última, Jó ainda não blasfemou diante de Deus, né? Então nós temos que ver o propósito de Deus para todas as coisas das nossas vidas. Nós reclamamos demais, meus irmãos, nós reclamamos demais. Jesus já veio para salvar a nossa alma do inferno, e ainda assim nós reclamamos, né? Nós não conseguimos suportar um sofrimento muitas vezes. No entanto, temos problemas quando a busca pela saúde assume uma forma religiosa, como acontece na teologia da prosperidade, que ensina que Deus quer que tenhamos saúde perfeita nesta vida e acusa de falta de fé aqueles que ficam enfermos. Esses enfermos, além de terem de lidar com todos os desconfortos, dores e perigos de suas enfermidades, passam a ter de enfrentar também a ideia de que Deus está contra eles por causa de seus pecados. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Nós também temos que avaliar a Bíblia. Tem passagens que nos diz que por causa dos pecados as pessoas também ficavam doentes. Deus enviaria as pestes e as doenças que estavam no Egito se o povo dele, quando entrasse na terra prometida, adorassem aos falsos deuses e se corrompesse com as mulheres daquela terra. E isso aconteceu porque o povo se corrompeu e o povo se deitou com as mulheres daquela terra, e aquelas doenças chegaram até o povo. Tem o rei Zedequias, que ficou doente, que Isaías foi e falou para ele, né, que Deus iria matá-lo se ele não consertasse a sua casa. E ele virou para o lado, orou, Deus acrescentou mais 15 anos. Então tinha um propósito. Nós podemos também ver que essa ideia de que eu não tenho fé e por isso eu estou doente, né? Parece que Deus está contra mim, os meus pecados. Jesus encontrou um homem aleijado há 38 anos perto do tanque chamado Betesda, João capítulo 5, e ali naquele momento Jesus viu que não tinha ninguém para ajudá-lo, e Jesus falou: levanta e anda, toma o teu leito e anda. E ele foi embora curado. Jesus encontrou ele mais tarde atrás do templo e falou para ele assim: ó, vai, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Então aquele homem estava naquela situação por causa dos seus pecados, e para que não acontecesse coisa pior com ele, era para ele não pecar mais. Então nós temos que partir desse princípio, que os nossos pecados nos acometem
de enfermidades, e que se não for Deus, pela sua misericórdia, nós não somos curados. Ele estava doente há 38 anos. Quem curou ele? A mulher do fluxo de sangue recorreu para todos os médicos e curandeiros da época, gastou todo o seu dinheiro e não conseguiu nada, cada vez piorava. Quem curou ela? A fé dela. Então nós temos que partir desse princípio, que nós também podemos recorrer a tudo e a todos, mas no fim das contas, quem vai nos libertar, quem vai nos curar é o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus salva, cura e liberta. Nós temos que partir desse princípio também. Por isso que nós temos que avaliar a nossa situação de enfermidade, as situações que nós somos acometidos durante a nossa vida. Nós temos que parar e ver qual é o propósito de Deus para tudo aquilo. E Deus pode estar triste conosco a ponto de nos deixar doentes por causa dos nossos pecados? Pode. Ele pode não nos deixar doentes por causa dos nossos pecados? Também pode não nos trazer doença. Mas é fato que nós podemos contrair enfermidades por causa dos nossos erros. Jesus falou em João, no Evangelho de João capítulo 9, junto com seus discípulos, e os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Os pais ou ele? São duas perguntas que naquela época não tinham mais cabimento, nenhuma daquelas duas ideias, porque não tem como um homem nascer cego. Ele pecou aonde? No ventre materno? Aquela pergunta era incabível, não tem cabimento aquela pergunta dos discípulos. E a outra tese também deles: quem pecou, ele ou os pais? Também é incabível, porque Deus na sua palavra diz que os filhos não pagarão mais pelos pecados dos seus pais, e nem os seus pais pagarão pelos pecados dos seus filhos, mas cada um pagará pelo seu próprio pecado. Aquela pergunta estava fora de cogitação. Não sei quem fez aquela pergunta, mas se precipitou. Mas Jesus falou: isso aqui é para a glória de Deus. Quem sabe você não está enfermo hoje, meu querido? Para você poder aquecer o seu coração com a presença do Espírito Santo e deixar a sua vida ser o alvo para se glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então tenha fé, não perca a fé. Amém? Aqui nós tratamos no primeiro item, alegações básicas e paradoxos explicados. São algumas ideias e argumentos da teologia da saúde apresenta, né? E nós temos num paralelo o ensino bíblico. Pois bem, argumentos da teologia da saúde: a salvação alcança a alma e o corpo. Isso é o que eles acusam. O ensino bíblico também diz que sim, a salvação alcança o corpo e a alma, mas a saúde perfeita não é uma bênção para esta vida. Sim e não. Eu estou comentando a ideia da revista. Por quê? Porque em Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao 7, diz que somente no céu a nossa saúde física, né, o nosso corpo vai ser transformado, mas o choro, a tristeza, que isso pode ser psicológico até determinado momento, não teremos mais choro nem dor, então é físico. Então nós teremos uma saúde física, mental e espiritual em plena sanidade, sãzinha, o corpo são, a mente sã e a alma mais ainda. Então nós temos que partir também desse princípio que na terra podemos ficar doentes, sim. Nem todos vão acometer de doenças gravíssimas na sua vida, mas o que ela diz, que a Bíblia ressalva isso, e principalmente aqui em Apocalipse, é que nenhuma dessa dor física, nenhuma dor psicológica e nenhuma enfermidade da alma nos acometerá lá no céu. A perfeição dessa saúde é só no céu. Na terra nós passaremos por essas dificuldades. Um outro pressuposto aqui dos argumentos da teologia da saúde é que Cristo curou pessoas no passado e pode curar agora. O ensino bíblico diz: sim, Cristo é o mesmo ontem,
hoje e o será para sempre. Seus milagres revelavam sua identidade messiânica e hoje essa identidade é revelada na Bíblia. Nós temos muito costume não de lembrar de Jesus, mas de nos esquecer do Espírito Santo de Deus, a ação de Deus. Nada mais é do que a pessoa do Espírito Santo. Há religiões que não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa, mas um poder manifestado. Mas eu acredito, as denominações que se intitulam cristãs acreditam na pessoa do Espírito Santo, e é Ele quem está agindo no meio do povo de Deus nessa terra. Jesus está à destra de Deus, intercedendo, advogando por nós. Nós oramos a Deus em nome de Jesus, mas quem age é o Espírito Santo. Quem muda, quem transforma, quem cura é o Espírito Santo. Os três são um. Mas quem está aqui hoje, porque Jesus morreu, ressuscitou e foi para junto do Pai, é o Espírito Santo de Deus. O terceiro item, que aqui é um argumento da teologia da saúde, a bênção, presta atenção, a bênção é perdida onde falta fé. A bênção é perdida onde falta fé. Essa é a acusação dos argumentos da teologia da saúde. O ensino bíblico diz: a incredulidade não é barreira para a ação de Deus. Não é. Tem eles exemplos. Qual foi a fé demonstrada por Lázaro ao ser ressuscitado? Qual foi a fé de Lázaro? Então, independente da fé de Lázaro, que estava morto, ele foi ressuscitado. Também foi para a glória de Deus, Jesus falou. Outro, qual foi a fé do coxo ao ser curado na porta do templo, que está lá em Atos 3, Atos capítulo 3, que Pedro e João iam indo, e ele pediu dinheiro, e Pedro e João falaram: não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levante e anda. Jesus é nosso maior bem. E ele foi a cura por causa do coxo que teve fé, ou por causa da autoridade que estava sobre o apóstolo Pedro e João, quando Jesus falou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, ensinai a todos, fazei discípulos, curai os enfermos. Mas só porque eu quero curar aquela pessoa, ela vai ser curada? Só porque eu quero o bem-estar da saúde daquela pessoa, eu vou lá, oro e ela vai ser curada? A minha fé tem o poder de eu declarar saúde sobre aquela vida, sem eu ter o discernimento se Deus quer que ela seja sã agora. Tem esse poder? É esse que é o contexto, é essa que é a essência dessa lição. É a gente saber o porquê daquilo que está acontecendo conosco. Na Bíblia nós temos passagens que mostram que 4 amigos levaram um coxo para Jesus curar. Jesus disse: a fé de vocês curou eles. A fé de vocês, dos amigos, não dele. O próprio enfermo não tinha fé para ser curado. E aqui no ensino bíblico que a revista colocou, diz que a incredulidade não é barreira para a ação de Deus. Para a ação de Deus, não mesmo. Nada, nem ninguém. Nada nem ninguém é barreira para a ação de Deus. A ação de Deus soberana, ninguém pode interferir. Ninguém. Mas o mover de Deus, aquilo que Deus tem um propósito para a sua vida, pode sim depender um pouco da minha fé, dos meus atos, das minhas atitudes. Deus quer o nosso bem, Deus quer o nosso mal. Deus quer o nosso bem, mas porque praticamos o pecado, a consequência é o mal. Mas Deus quer o nosso bem. Já falei aqui do exemplo do rei Zedequias, do que aconteceu com ele. Deus destinou ele à morte. Ele virou, orou, se arrependeu, conversou com Deus. Deus permitiu mais 15 anos de vida. A gente não pode pensar também que
o simples fato de eu não ter fé, eu não vou ser curado. A Bíblia diz que Jesus pregava em Nazaré, na sua própria cidade, aonde a Bíblia diz também que o profeta da casa não tem honra naquela casa, ou na sua própria casa, ou na sua própria cidade, perto dos seus conhecidos, né? Todos viam ele como um filho de um marceneiro somente, né? Como Jesus, o filho de José, um marceneiro. Poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Natanael. Então nós temos que partir desse pressuposto também, de que Jesus pregou ali em Nazaré, em Cafarnaum, na sua cidade, onde ele mais frequentava, e muitos não foram curados. Os milagres de Jesus não aconteceram ali, a Bíblia diz, por causa da incredulidade do povo. Por causa da sua incredulidade, Deus também pode não te curar. Nós temos que partir desse pressuposto, desse princípio de qual? Eu tenho que ter fé para Deus me curar, ou eu não tenho que ter fé? Você tem que entender o que Deus quer com essa enfermidade. Foi por sua própria causa? Foi. O que eu preciso aprender com isso? Eu preciso me arrepender. Eu preciso saber que Deus pode me curar? Pode. Mesmo se Ele não quiser me curar, Ele não me cura. Eu vou ter que viver com isso por resto da minha vida? Vai ter que viver com isso por resto da sua vida, sim. Foi por sua conta e risco. Mas o homem lá do tanque de Betesda, ele pecou, e depois de 38 anos Deus curou ele, Jesus curou ele. Sim, Deus pode te curar sim também. Então você tem que entender o que Deus quer com isso na sua vida, com a enfermidade. Nós estamos falando de saúde e de enfermidade. Nós estamos em tempos de enfermidade, atacando, sufocando a humanidade, fazendo com que a nossa saúde mental, psíquica, fique abalada, fique doente, por medo de contrair uma doença física. E partindo desses pressupostos de que a nossa mente será atacada, com medo, com síndrome do pânico, né, com opressão, nós acabamos afetando também o espiritual, e acabamos deixando de crer em Deus, e acabando blasfemando de Deus, do amor de Deus. Mas nós temos que saber que tudo que acontece, na sua grande maioria, de mal conosco, é por nossa própria causa, meus queridos. É por causa dos nossos atos, é por causa do pecado do ser humano que tudo isso existe. Eu falei no começo que o povo de Deus sofreu por ele ter dito que se o povo se misturasse com aquela terra, com o povo daquela terra, a qual eles iriam possuir, Deus enviaria as mesmas pragas, pestes e doenças que havia no Egito. Então nós temos que perceber tudo isso. A doença veio até Jó, Jó suportou, Jó não atribuiu a Deus nada daquilo, e não pecou também quando ele ficou irritado, pedindo a sua própria morte também, não, mas ele não atribuiu a Deus. O segundo item é o exemplo de Paulo. A gente lendo o texto, né, desse espinho da carne, ele será pode ser bastante explorado, né? O exemplo do apóstolo Paulo mostra que o plano de Deus para seus filhos não é que eles tenham saúde perfeita nesta vida, mas também não é que nós tenhamos doenças, né? Não é que nós sejamos todos doentes e soframos. Não é isso que Deus quer também, né? Mas também nós não iremos usufruir de uma saúde perfeita até o fim das nossas vidas. Que, embora tivesse poder para curar, e tem, Deus não quis curar o apóstolo Paulo daquela enfermidade. E que Paulo não estava enfermo por falta de fé. O apóstolo era piedoso e orou 3 vezes em favor de sua cura. O texto mostra que Deus tinha 2 objetivos para aquela enfermidade. 2 objetivos. Primeiro, impedir que Paulo se tornasse orgulhoso pela grandeza das revelações dadas a ele. Deus não queria que ele se orgulhasse daquelas revelações que Deus deu a ele. E outro exemplo é de mostrar a grandeza da sua glória, alcançando os gentios por meio de um instrumento fraco, na doença, com os obstáculos,
a gente não pode definir com clareza qual era, se era uma perseguição, se era um espírito maligno que ia e incomodava o apóstolo Paulo através de alguma pessoa, ou através mesmo de um fantasma, como as pessoas deduzem. Eu não sei, mas o princípio a ser absorvido por nós é de que ele era um instrumento fraco, foi feito fraco, mesmo tendo recebido gloriosas revelações, para que todos os gentios, principalmente alguns de Gálatas, que ele também vai citar, e eu vou falar aqui com os irmãos, que na fraqueza dele, o poder de Deus se aperfeiçoaria, através dessas fraquezas. Não era para ele se exaltar, era para ele ficar fraco. E por isso que ele diz que de boa vontade me entreguei a essas fraquezas, gostei de padecer essas fraquezas. Ele fala, apóstolo Paulo, das doenças, dos naufrágios, das chicoteadas, dos apedrejamentos que ele sofreu, das perseguições, das calúnias. Tudo isso ele gostou de padecer. E a Bíblia diz, assim na conversão dele logo no começo, que ele, próprio Deus, o Cristo falando, que ele iria saber o quanto ele iria padecer, né, por Cristo, como seria grande os sofrimentos dele. Não porque Deus queria castigar o apóstolo Paulo, mas para mostrar que ele era um instrumento nas mãos de Deus. Toda vez que ele estava fraco, o poder de Deus se aperfeiçoava. Em Gálatas capítulo 4, versículo 13, do 13 ao 15, eu quero ler com vocês. Gálatas, capítulo 4, do versículo 13 ao 15, diz assim: e sabeis que foi por causa de uma enfermidade física, essa enfermidade física está em qualquer versão, na grande maioria que eu li, então fica claro que é uma enfermidade física. E sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o Evangelho pela primeira vez. Olha só, por causa de uma enfermidade física, o apóstolo Paulo conseguiu pregar a palavra de Deus pela primeira vez aos Gálatas. Ele chegou até lá por causa de uma enfermidade física. Deus teve um propósito na vida do apóstolo Paulo de acometê-lo de uma enfermidade física para que ele pudesse estar pela primeira vez em Gálatas para pregar o Evangelho de Cristo. E o apóstolo Paulo continua: e não desprezastes nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma tribulação para vós. Ao contrário, me recebestes como se fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está falando que eles não desprezaram o apóstolo Paulo por ele ser naquele momento uma tribulação, era uma enfermidade física então muito grave, porque o apóstolo Paulo estava pensando que era uma tribulação para eles aguentar o apóstolo Paulo ali, de tanto que ele diz isso no versículo 15. Ora, onde está aquele vosso júbilo? Onde está a vossa alegria? Porquanto eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os seus próprios olhos para oferecê-los a mim. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: por que vocês estão tristes, não estão alegres? Sendo que eu sei que se fosse possível, vocês arrancariam os seus próprios olhos para me dar. Então provavelmente essa enfermidade física aqui em Gálatas era uma enfermidade nos olhos. Provavelmente, é o que os estudiosos dizem, com quase 100% de certeza, né? Pelo apóstolo Paulo está falando da troca do globo ocular. O apóstolo Paulo está falando disso. Era uma enfermidade difícil, você ficar cego, ou você ter algum problema de visão, nós passarmos por alguma cirurgia na vista, né? É difícil, nós titubeamos às vezes nos pensamentos, mas o apóstolo Paulo estava falando aqui que essa foi a enfermidade que acometeu ele. Mas ele dizia sempre que ele estava feliz por padecer aquelas fraquezas, e aqui era uma tentação para ele ainda. Aquilo provavelmente poderia estar tirando ele do seu foco de fé, por ser uma tentação, estava tentando ele. E quando nós somos tentados, nós somos muitas vezes fracos e caímos e nos sujeitamos a essas tentações. Então o apóstolo Paulo também estava falando que aquela
enfermidade física estava levando a sua saúde espiritual a estar comprometida em determinado momento. Mas ele tinha fé o suficiente para falar que ele estava padecendo tudo aquilo ali com alegria, porque o poder de Deus estava se aperfeiçoando nele, porque mesmo assim ele foi parar lá em Gálatas para pregar a palavra de Deus. E nós vamos para o hospital doente e ficamos reclamando, as pessoas doentes do nosso lado, às vezes com uma situação pior ou menos pior do que a nossa, nós não temos coragem de dizer que somos cristãos, com vergonha de achar que ele vai falar: por que você está aí, crente? Você não tem fé? Por causa dessa teologia da prosperidade, a teologia da saúde, que acusa as pessoas de falta de fé e piora o estado dessas pessoas. Tenha em mente uma coisa: o propósito de Deus para essas enfermidades, para todas as situações na sua vida. Terceiro item aqui: o fim principal da doença. O fim principal da doença é mostrar nossas limitações e nossa necessidade de Deus. Quando desfrutamos de boa saúde e prosperidade, a voz de Deus nos parece sussurro. Você nem liga se Deus está falando, na verdade. Quando enfrentamos enfermidades e carências, sua voz nos parece gritos aos ouvidos, né? Nós queremos muito ouvir a voz de Deus. Ele usa esses momentos de tribulação para mostrar que está ao nosso lado em todas as circunstâncias e para fortalecer a nossa fé. Além disso, não deve ser esquecido que muitas vezes Deus usa as enfermidades para chamar para si aqueles que são seus, para viverem com Ele em seu reino celeste, livres de todos os efeitos da queda, entre os quais estão as enfermidades e a morte. Seja como for, Deus sempre tem um plano para tudo, inclusive para as nossas enfermidades. Se você estiver enfermo e morrer enfermo, meu querido, morre crente. Tenta ter fé, tenta morrer com fé. A gente fala da morte como se fosse um algo terrível, tenebroso. Nós não podemos ter assim. A nossa fé, ela tem que alcançar que a nossa morte é a nossa maior vitória. Porque se nós morrermos com fé, porque o importante é o fim da nossa vida, não é o começo. O fim é justamente na hora da morte. Como vai estar a sua fé, o seu coração? Então é nesse momento. A morte tem que ser vencida por nós aqui primeiro. O medo da morte. Adão provavelmente não iria ter esse medo, mas passou a ter. Ele não acreditou, ele não sabia o que era morte. Quando Satanás falou com Eva que Deus disse que iria morrer, ele disse que não morreria. Passamos a morrer. Mas Adão não conhecia, ele não sabia o que era esse medo. Mas hoje nós sabemos. Por isso que nós temos algumas pessoas que morrem de medo de morrer. Mas é por conta da carência que tem aqui dentro do seu coração, lá no seu âmago, lá no profundo. Sabe que ainda falta alguma coisa, mas mesmo assim não dá o braço a torcer. É esse reconhecimento que Deus precisa para trabalhar na minha vida e na sua vida, para a ação soberana dele sempre prevalecer na nossa vida. Independente se você quer ser curado, quer ser alguém na vida, alguém mais famoso, né? Independente de tudo isso, nós temos que saber que a ação soberana de Deus é a mais importante em nossa vida. O último item, o propósito de Deus na doença. Divida a classe em grupos, né? Aqui a gente não tem classe, mas tudo bem. Discutirmos algumas conclusões, que são essas perguntas que vão vir agora. Eu vou fazer as perguntas, vocês respondam para si mesmos. Amém? Porque são perguntas que até o momento parecem ser muito fáceis para a gente responder, né? Como Deus usa as enfermidades para nos provar? Como que Deus usa as nossas enfermidades para nos provar? Leia lá, procure como foi a vida de Zedequias. Como ele pode demonstrar onde está o nosso coração? Vê lá a vida de Zedequias. Deus pode responder essa pergunta para você, no teu coração. Leia a passagem do rei Zedequias. Leia, procure, pesquise. O Google te ajuda. Como? A segunda pergunta. Como a certeza de que caminhamos para o reino de Deus? Como a certeza de que caminhamos para o reino de Deus fortalece a nossa fé em Deus nos momentos de enfermidade?
Leia Jó, Deus vai te responder. Eu quero que você leia, meu querido. Eu quero que você comece a participar dessa escola bíblica dominical. Eu quero que você comece a participar da palavra de Deus, de absorver o alimento celestial que Deus está te dando. Procure lá, pesquisa onde está a passagem do rei Ezequias para responder essa pergunta que eu fiz primeiro aqui. Como Deus usa as enfermidades para nos provar? A segunda, você procura no livro de Jó. Como a certeza de que caminhamos para o reino de Deus fortalece nossa fé em Deus nos momentos de enfermidade? E a última pergunta aqui: qual deve ser a atitude cristã quando enfrentamos situações em que não encontramos resposta da parte de Deus? Leia 2 Coríntios capítulo 12. Leia a passagem do apóstolo Paulo. Parece que ele não tinha encontrado resposta, mas ele encontrou-se. Muitas vezes nós temos que tentar perceber qual é a ação melhor de Deus naquela situação. Se Deus quer te fazer acometer uma enfermidade, para que você se converta a Ele, para que você se volte novamente para Ele, para que você consiga enxergar o vazio que está dentro de você. Se for só por uma enfermidade, vai ser por enfermidade. Você vai ter que passar por essa enfermidade até o dia que você se colocar de joelhos aos pés do Senhor. Aí Ele vai te curar. Agora, se for para provar a tua fé, porque você já é uma pessoa cristã, porque você já é uma pessoa que serve a Ele, você ficou enfermo, saiba que pode não ser pela tua falta de fé, mas sim porque Deus quer provar a tua fé. Deus quer ver aonde está o seu coração. Deus quer saber até onde você vai com essa tua fé. Se você vai blasfemar, se você vai esquecer, se você vai dizer que é culpa dele. É esse o propósito de Deus, nos mostrar algo através da sua ação, seja o bem, seja o mal. Amém? Que todos possam participar e se alimentar dessa palavra. Irmãos, não se esqueçam também que logo mais à noite nós iremos participar da ceia do Senhor. Prepare aí o seu pão, o seu suco de uva, né? E prepare também o seu espírito, a sua alma, para nós podermos participar da ceia do Senhor. Não deixe de participar, não deixe que a voz nenhuma que não seja do Senhor dizendo para você que você é apto para participar, que você está perdoado dos seus pecados, te deixe fora, né, de participar do corpo e do sangue do Senhor simbologicamente. Amém? Participem todos.